Olá, bom dia, graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te dar um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que você é bem-vindo à nossa live. Hoje pela manhã estamos aqui na igreja buscando ao Senhor. Nós estamos numa campanha de 21 dias de oração e tirei esta manhã para estar trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra revelada, uma palavra para o seu coração. Desejamos que você tenha um dia abençoado, desejamos que você venha ter um dia cheio da presença do Senhor. Desejamos você, família Cristo Reina, aos irmãos que estarão assistindo esta pequena live, esta breve live, que você venha ter um dia cheio da visitação do Espírito Santo sobre a tua vida. Quero desejar um bom dia à nossa irmã Marilda, nosso irmão Marcos, que está aqui conosco na live, amém? Sejam bem-vindos. Nessa terça-feira nós estamos buscando ao Senhor em oração. Estamos no nosso segundo dia da nossa campanha e eu fico feliz pelos irmãos que estão pegando junto com a gente, uns irmãos que estão orando junto com a gente, estão jejuando, para que nós venhamos ter tempos melhores espiritualmente, né? Até materialmente também. Possamos ver o derramado do Espírito Santo, possamos ver um reavivamento espiritual sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que nós temos orado, daqueles que nós temos visto Deus trabalhando. Louva a Deus pelo que Deus já tem feito no domingo, um culto maravilhoso, um culto cheio da presença do Senhor, um culto de missões, palavra maravilhosa do nosso querido pastor João Alencar, pelos irmãos, as pessoas que quando vão ali à frente, renovar a sua aliança com Cristo, renovar a sua aliança com Deus. Isso nos deixa muito feliz pelo mover do Espírito Santo, pelo mover que o Espírito Santo tem feito dentro da igreja, né? Então eu louvo a Deus, meu coração se alegra muito, porque a nossa semana começa bem, a gente começa com uma perspectiva boa. Gostaria de lembrar você também que hoje nós estamos iniciando a nossa escola de Bereia, né? É uma ideia que tem surgido no nosso coração, o coração de alguns irmãos, do Lucas, da Aline, né? Da Graça. Então eu gostaria de convidar você a estar participando também. Venha estudar com a gente. É um projeto que está ainda no começo, mas eu creio muito quando nós colocamos tudo isso diante do Senhor, nós colocamos diante de Deus. Deus ele vai tornar isso grande, e é para o benefício do povo de Deus, é para o benefício daqueles que querem crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? Querido, eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida, e eu gostaria de falar sobre oração. Eu acho interessante isso, né? Oração é algo tão poderoso, algo tão tremendo. Deixa eu contar um testemunho que eu ouvi, eu achei interessante, de uma senhora muito necessitada, muito pobre. Ela tinha ali uns 4 filhos, né? E ela saiu para trabalhar, ela saiu para conseguir alguns produtos para sua casa. E as crianças brincando em casa, né? Tudo pequena. Essa senhora era muito crente, mulher de oração, mulher que buscava o Senhor. Então ela, quando saiu de casa, deixou as crianças sozinhas em casa. E o que acontece? Aquelas crianças brincando, correndo, elas encontraram algo dentro de casa, ali no quintal, não sei, e elas brincando colocam aquele algo na boca, colocam aquelas bolinhas na boca e começam a brincar e a chupar. E elas começam a passar mal, porque elas haviam ingeridos veneno de rato, aquele chumbinho, veneno de rato. E quando a mãe chega em casa, vê duas daquelas crianças ali, dos seus filhos, jogadas no chão, semi-morto, passando muito mal. E ela chama a ambulância, ela corre,
E conta-nos a história que a ambulância chegou, levou aquelas crianças para o hospital, para o pronto-socorro de urgência, e aquela mãe não sabe de nada. E aí os médicos disseram, olha, 2 dos seus filhos estão bem, mas 2 outros, eles estão morrendo, eles não vão sobreviver. E a mãe fica desesperada ali no corredor do hospital e começa a orar, quando chega a notícia que aquelas 2 crianças, os seus 2 filhos, haviam falecido. Ela se desespera. E era uma mulher de oração. Era uma mulher que orava muito, uma mulher que jejuava. E ela entra num quarto ali do hospital, dobra os seus joelhos e ela começa a falar com Deus. Ela diz, Deus, eu não aceito, eu sou uma mulher de oração. Eu quero os meus filhos de volta. E conta-nos a história, o testemunho desta mulher, que o médico vendo a desesperada ali, abraça, e ela disse, doutor, eu vou voltar para casa com os meus 4 filhos. Eu não vou voltar só com 2, eu vou voltar com 4. Eu quero ver os meus filhos. E o médico disse, mas não pode agora, já falei assim, doutor, por favor, eu quero ver os meus filhos. E aí o médico leva aquela mulher até o quarto onde seus 2 filhos estão. E aí ela começa a chorar, dobra os joelhos e começa a chorar diante dos seus filhos ali, gritar, chorar em oração. Ela começa a orar, a clamar a Deus, dizendo, Deus, devolve meu filho, que eu quero voltar para casa com meus filhos. Eu quero voltar para casa com os meus filhos. Eu vim com os 4, eu vou voltar com os 4. E ela ficou ali horas e horas. E aquele médico, vendo o desespero daquela mulher, deixou ela ali aquele momento. E aí ela começou a clamar a Deus. De repente o médico, quando volta para vê-la ali no quarto, quando ele dá uma olhada pela janelinha, aquela mãe está conversando com seus 2 filhos que estão assentados na cama. O médico fica ali impressionado. O médico começa a chorar também. E aí ele abre a porta e ele vê aquela situação, ele vê aquela imagem daquela mãe conversando com os seus 2 filhos. E ela começa a chorar, ela disse, doutor, eu disse que meu Jesus iria trazer meus filhos. E eu só ia sair daqui quando meus filhos levantassem, porque eu precisava voltar com os 4 para casa. E ali o médico abraça aquela mulher, chorando. Ele recebe Jesus Cristo também como Senhor. Ele convida os outros médicos, convida as pessoas que participaram daquela situação de ver aquelas 2 crianças mortas por causa do chumbinho, e todas as pessoas que estavam envolvidas naquela situação receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pela vida de uma mulher que orava, pela vida de uma mulher que ora. Amados, nós não sabemos o poder da oração. O cristão ainda precisa conhecer o mundo da oração. Um dia o Senhor Jesus foi indagado pelos seus discípulos e eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E aí no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, nós temos essa passagem, né? Jesus diz assim para os seus discípulos, orai da seguinte maneira. O Senhor está dizendo que eu não tenho que fazer essa repetição. O Senhor está dizendo que eu tenho que orar desta maneira. E Jesus ensina os seus discípulos. Ele diz, orai assim desta maneira, Pai nosso que estás no céu. Uma coisa que nós precisamos entender, o que Jesus quer dizer, é que nós temos que olhar para Deus como Pai. Nós temos que ver Deus como Pai e chegarmos a Ele como Pai. Jesus diz, olha ao Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Reconheça Deus como seu Pai. Eu como pai, e você como pai talvez, nunca vai dizer não ao seu filho dentro das possibilidades que você tem
e as condições que você tem para ajudar o seu filho, para dar a bênção para ele, para ajudá-lo quando ele precisa. A Bíblia diz assim que se um filho lhe pedir um pão, o pai lhe dará uma pedra. Se o filho lhe pedir um peixe, o pai lhe dará uma serpente. Assim é o vosso Pai Celestial. Ele vos dará boas coisas àqueles que lhe pedem. Olhe para Deus como Pai. Pare de olhar para Deus como aquele Deus vingativo, um Deus matador, um Deus destruidor. Claro que a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo, mas o que eu quero dizer para você é que você olhe para Deus como seu Pai eterno, como seu Pai celestial, o Pai das boas dádivas, o Pai que consegue enxergar as tuas necessidades. Apresente a Ele a tua necessidade, por mais difícil que seja. Apresente a Deus a tua necessidade, por mais impossível que seja. Porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Para esse Pai que você está servindo, não há impossível. Para esse Deus que você, esse Pai Celestial que você tem aí ao seu lado, nada é impossível. Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado. Exalte ao Pai. Reconheça a santidade dele. Reconheça que ele é santo. Não entre diante do seu Pai de qualquer maneira. Nós temos um péssimo costume, quando nós não temos uma educação formada, que nós chamamos o pai de cara, chamamos o pai de oba, o. Não, respeite seu pai. Aqui na terra nós respeitamos nosso pai como provedor. Nosso pai que está aqui ao nosso lado, é ele quem nos sustenta, é ele quem nos alimenta, é ele quem traz o alimento para a nossa vida. E nós temos a figura do pai como provedor. E você o confia. Quando criança, você espera seu pai chegar do trabalho. E quando ele lhe traz algo, ou lhe traz um presente, você logo pula ao pescoço dele. Assim também, nós temos que olhar para o nosso Pai Celestial. Santificado seja o teu nome. Aí Jesus ensina assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é prioridade na nossa vida. Muitas vezes nós queremos colocar Deus na parede, porque se Deus não fizer, eu não vou mais orar. Se Deus não fizer, eu não vou mais à igreja. Se Deus não fizer, Deus tem que fazer os meus caprichos. Deus tem que realizar as minhas vontades. Deus tem que fazer aquilo que eu quero. Porque se Ele não fizer, Ele não é Deus. Porque se Deus não fizer, eu faço biquinho. Se Deus não fizer, Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Jesus está ensinando: faça-se a tua vontade. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus para mim e para a sua vida ela é boa. Então tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus está fazendo é bom. Se as coisas não têm acontecido do jeito que você deseja, coloca isso na mão dele, da vontade dele, e ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente o que você necessita, na medida certa, no tempo certo, no tempo dele. Jesus ensina isso. Faça-se a tua vontade, assim na terra, como aí no céu. A vontade de Deus ela tem que estar alinhada, céus e terra, terra e céus. A minha vontade tem que estar alinhada à vontade de Deus. A vontade de Deus tem que estar alinhada àquilo que eu desejo, que eu estou buscando. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Então eu quero, nessa pequena palavra, que nós possamos entender que prioridade é a vontade dele, não é a minha vontade. Deus ele cumpre em nós as nossas necessidades, não as nossas vontades. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais,
muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então a vontade de Deus, ela é única, a vontade de Deus, ela é prioridade na minha vida. Vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, não é isso? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nos céus como na terra. E ele diz assim, olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Senhor está ensinando que você pode pedir coisas materiais. O pão nosso de cada dia. Jesus diz assim no seu sermão, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Ele está dizendo assim, olha, se preocupe com o teu dia de hoje, porque o amanhã pertence a ele. E a Bíblia nos ensina que não estejais ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade é o excesso do amanhã. A ansiedade é eu estar preocupado com o que vai acontecer. O que vai acontecer comigo amanhã. Jesus está dizendo, o pão nosso de cada dia, o dia de hoje. Sabe o que Deus tem para a sua vida hoje é melhor. Amanhã será melhor do que hoje. Depois de amanhã será melhor do que o amanhã. Porque Deus só traz coisas boas para nós. Deus, ele faz convergir, acontecer na nossa vida tudo aquilo que é bom e agradável. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Deixa eu compartilhar algo com você muito importante. O que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Perdão. Ele nos ensina que eu preciso aprender a perdoar. O perdão não está relacionado a outro, está relacionado a mim. Perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. As dívidas são minhas e quem perdoa os meus devedores sou eu. Não tem como você chegar diante de Deus, não tem como você ter uma vida de comunhão com Deus se você não libera perdão. Não tem como você manter uma ligação com Deus, com seu coração, se seu coração tem mágoas, se seu coração tem ira, se seu coração tem dores, se seu coração tem amargura. Não tem como. Jesus nos ensina, logo após a gente orar pelo nosso dia, que eu tenho que liberar perdão. E perdão é algo tão tremendo na nossa vida. O perdão, ele é um remédio para a nossa alma. Perdoar não é esquecer. Perdoar é quando eu não sinto dor, eu não sou ferido por esse sentimento acerca de alguém ou de uma situação. Quando aquela situação ou aquela pessoa não me traz mais dor, é porque eu perdoei. E na nossa vida aqui na terra, nós vamos ter N problemas. Aqui na terra, nós vamos ter situações que vai vir para ferir a nossa alma, vai vir para ferir as nossas emoções, os nossos sentimentos. Eu quero te dizer que nós precisamos liberar perdão para as pessoas, para as circunstâncias. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu também tenho perdoado os meus devedores. O Senhor Jesus nos ensina que se um dia você for levar a tua oferta diante do altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta. Vai lá, reconcilia-te primeiro com o teu irmão. E aí você vem trazer a tua oferta. Não há como nós oferecermos ofertas ao Senhor com o coração cheio de mágoa. Não tem como eu oferecer uma oferta agradável ao Senhor com o meu coração cheio de ira. Um coração não perdoador. Porque o perdão, ele gera cura.
perdão ele gera liberdade. O perdão ele quebra cadeias. O perdão ele apaga as feridas, cicatriza as feridas. Esta é a palavra que o Senhor Jesus ensina os seus discípulos. Quando eles lhe perguntam, Senhor, como que eu devo orar? E o Senhor vai dando esse modelo de oração, o Senhor vai ensinando esse modelo de oração para os seus discípulos. Perdoa as minhas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. E aí o Senhor nos ensina que Ele tem proteção sobre a nossa vida. Ele nos guarda. Não nos deixe cair em tentação. Olha, presta atenção que o Senhor diz que não deixe nos cair em tentação. Somos tentados. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Está escrito lá que quando somos tentados, não somos tentados pelo Senhor, porque Deus não tenta ninguém. Está dizendo que eu preciso pedir que Deus me livre. E a tentação, ela vem para nos afastar de Deus. A tentação, ela vem para nos afastar da comunhão. Satanás, ele é conhecido como tentador. Existem tentações que eu tenho que aprender a dizer não. Existem coisas que eu tenho que fugir dela. Existem situações que eu não tenho que enfrentar, eu tenho que fugir. Fugir da idolatria, fugir da prostituição. São tentações que vão vir para quebrar a minha comunhão com o Senhor. São tentações que vão vir para quebrar a minha comunhão com o meu irmão. De repente, você ouve uma conversa de que alguém falou de você e você vai querer tirar satisfações. De repente, você ouve uma situação em que você se magoa com alguém, alguém lhe disse uma palavra, alguém lhe fez algo, e que você vem trazendo isso. Mas você não sabe se é verdade. São tentações que vêm para quebrar a sua comunhão com o Senhor. São tentações que vêm para quebrar a sua comunhão com o Espírito Santo, a comunhão que Deus tem com você diariamente. Jesus diz na sua oração, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Tentação e o mal. O mal nos cerca. O mal está ali em cada esquina. O mal está em cada situação. O mal está no coração das pessoas. E eu preciso tomar cuidado para que eu não caia neste mal e eu não fique prostrado diante do mal. A Bíblia diz que eu tenho que fazer o bem. A Bíblia nos ensina que nós somos chamados para a prática do bem. Fazer o bem. Eu não tenho que fazer o bem só para quem me faz bem. Eu tenho que fazer o bem para aquelas pessoas também que me fazem mal. A Bíblia ensina isso no Sermão do Monte. Se alguém quiser andar contigo 1 milha, anda 2 com ela. Se alguém quiser te roubar a capa, dá também a túnica. Aquele que te ferir a face direita, dá também a esquerda. Nós somos chamados para fazer o bem. E é muito fácil a gente fazer o bem para quem nos faz bem, para quem gosta de nós. A gente está acostumado a fazer o bem para quem está ao nosso lado. Agora, fazer o bem para aquele que está nos apunhando a vida. Fazer o bem para aquele que está nos criticando. Fazer o bem para aqueles que estão se levantando contra nós. Tem que fazer o bem. Porque fazendo o bem, você cresce. Fazendo o bem, você se sente melhor. Fazer o bem alivia a alma. Fazer o bem independente da recompensa, independente daquilo que você vai receber em troca. Fazer o bem. Então, não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. E você, quando terminar essa oração, você continue adorando ao Senhor.
Teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória. Que Deus possa trazer essa reflexão sobre a tua vida. Nós estamos num tempo de oração, mas não é só orar, não é só dobrar os joelhos e falar palavras que nós não entendemos, não. A oração, ela começa no coração. A oração, ela está misturada com sentimentos. A oração está misturada com a fé. Então eu quero, nesta manhã, incentivar você a ter tempos de oração. Você não precisa. A oração é um exercício. A oração é um exercício. Talvez alguns irmãos receberam a nossa oração hoje, né, pela manhã, pela madrugada. Mas eu não oro de madrugada porque eu sou mais santo. Eu não oro de madrugada porque eu sou melhor, não. Eu oro de madrugada, durante o dia, durante a tarde. É porque há uma necessidade. É a minha vontade de estar mais perto de Deus. Não que nós sejamos melhores. Você não ora porque você é melhor do que ninguém. Você não ora porque você é mais santo do que ninguém. É porque a oração nos aproxima de Deus. A oração nos traz certeza. A oração, ela move a nossa alma em direção ao céu. É na oração que nós entendemos Deus. É na oração que ouvimos a voz de Deus. É na oração que a nossa vida é dirigida por Ele. É na oração que os problemas que nós não sabemos resolver, o Senhor nos dá uma direção. Lembra de Salomão? Quando assumiu o trono, ele era uma criança, não sabia como ser rei. E na sua oração, ele pede sabedoria a Deus, para que ele consiga conduzir o povo de Deus. Assim é eu e você. É na oração que nós encontramos alimento para a nossa alma. É na oração que nós encontramos vida para nós. É na oração que nós encontramos direção para a nossa vida. É na oração que as portas se abrem. É na oração que vidas são salvas. É na oração que a nossa palavra ela alcança corações. É na oração que os nossos filhos que estão longe voltam para o Senhor. Que vidas que estão longe se retornam para Deus. É na oração, numa vida de oração. Claro que nós não oramos como devíamos orar. Mas esse tempo que você tem de oração, ela te leva junto a Deus. Ela te leva junto ao Pai. Ao Pai Celestial. Ao Pai que tem tudo. Lembra de Pedro quando estava na prisão? Pedro havia sido preso lá em Atos. Mas a Bíblia diz que a igreja estava em contínua oração. E Deus envia um anjo lá na prisão e tira Pedro da prisão. Sabe como Deus foi movido para enviar um anjo? Pela oração da igreja. Não dá para a gente ter uma igreja vitoriosa se não tiver oração. Uma igreja que ora. Uma igreja que jejua. É por isso que nós estamos nesses 21 dias de oração e de jejum. Porque nós queremos ver a igreja andar. A igreja não cresce com oba-oba. A igreja não cresce só com festas. A igreja cresce com o poder da oração. A igreja cresce com o poder do jejum, de uma igreja que se junta para orar, de uma igreja que se une em oração, de uma igreja que se une em jejum. Isso vai mover a mão de Deus. E nesses últimos tempos, você sabe que nós precisamos orar, porque são tempos difíceis. É um tempo de uma sequidão espiritual. Então eu quero sempre contar com você na sua vida de oração em benefício da igreja, em favor da igreja, em favor dos pastores, em favor da família pastoral. Nós precisamos da sua oração. Nós precisamos da sua intercessão. Então, querido, querida, que nesta manhã você seja tocado para se juntar a nós no poder da oração. Como talvez você não esteve na igreja, você não sabe, nós estamos 21 dias, começamos ontem, orando 3 vezes ao dia, jejuando no mínimo aí de 3 horas, jejuando.
né? Estamos de jejum, ontem, hoje, amanhã e depois. Graças a Deus, nós temos vários irmãos orando, temos vários irmãos, e nós temos certeza que Deus ele vai ampliar essa vitória, não só à igreja, mas aos trabalhos da igreja, ao projeto Ana, a Mulheres de Joelho, né? Tantos outros trabalhos, missões, evangelismo, escola, Bereia, estudos bíblicos. Deus vai fazer muita coisa por nós. Deus vai fazer muita coisa por essa igreja. Nós temos vários projetos, vários sonhos. Não temos recursos, mas temos um Pai que ouve a nossa oração, um Pai que ouve o nosso clamor, é o clamor de uma igreja que ora, uma igreja que jejua, um povo que jejua. Eu tenho certeza que isso vai mover a mão de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para a sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para você. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seus sonhos. Que Deus abençoe a sua decisão, a sua aliança de nós estarmos juntos em oração e em jejum. Amém? Posso orar por você? Orar pela sua família? Obrigado por ficar aqui comigo nessa live. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai querido de amor. Graças te damos, Senhor, por esse tempo especial. Ó Deus amado, em que temos a oportunidade de fazer essa live. Obrigado pelos irmãos que estão assistindo, aqueles que vão assistir e daqueles que vão compartilhar. Querido Deus, os abençoa, aonde quer que eles estejam, sejam em Santos ou em outra cidade. Que o Senhor os alcance, o Senhor os abençoe. Abençoe o dia de cada um dos teus filhos. Abençoa, Senhor, todos esses nossos irmãos que estão na nossa campanha de jejum e de oração, pelo um reavivamento espiritual. Pai de amor, Pai querido e Pai celestial. Senhor Deus, libera a tua bênção sobre a vida de cada família. Senhor, estabelece seu reino e seu governo sobre a vida de cada família. Senhor, estabelece seu reino na vida desta igreja. Que essa igreja, Senhor, seja uma igreja relevante para a nossa cidade. Essa igreja, Senhor, seja uma igreja relevante, ó Pai amado, aonde quer que ela esteja localizada. E que a minha vida seja um instrumento para o benefício de muitos. Usa a minha vida, Pai. Pai amado, Pai querido e eterno. Abençoa os meus irmãos. Abençoa a minha casa e a minha família. Abençoa a minha esposa, meus filhos. Abençoa meus netos. Toma, Senhor, a minha família em toda a tua plenitude nas tuas mãos gloriosas. Ó Pai querido, eu abençoo como pastor, como ministro da tua palavra, a vida dos meus irmãos, a sua família, e o teu reino venha até nós, e cumpra-se a tua vontade em nós, assim na terra como no céu. Amém, amém e amém. Querido, muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém, continuamos em oração. Amém, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e lhe dê a paz. Um beijo no seu coração e na sua alma, e fica com Deus. Tchau.